gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Aqui é a tia Sofia e a gente hoje vai continuar com o nosso assunto da aula passada, que foi sobre o alfabeto, e vai iniciar um novo assunto, certo? Então, peço que vocês prestem bastante atenção no que tudo vai ser explicado hoje, certo? Pra gente tirar as dúvidas que ficaram da outra aula, se ficou alguma, e a gente entender esse novo assunto, certo? Bora lá. Primeiro vocês vão pegar o livro de inglês de vocês e vão abrir na página 14, certo? Vou esperar vocês pegarem o livro, abrir aí na página 14. Na questão da página 14, a gente já começa na questão 8. E a gente parou na 7, na outra aula, a gente vai começar agora na outra questão. Que diz assim, mark. Vocês vão relacionar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem 24 gravuras e vocês têm 24 nomes. Cada gravura dessa, ela possui um nome. Então, vocês vão fazer o quê? Vou, por exemplo, na primeira bolinha, no número 1, a gente tem uma maçã. Como é maçã em inglês? Vocês vão procurar aí nas palavrinhas embaixo e vão escrever, vão relacionar, vão colocar o número 1 em que é maçã, certo? E assim, até completar todas as 24 lacunas que estão faltando, aí vocês colocarem o nome, certo? Então, com isso, a gente vai encerrar o nosso assunto do alfabeto. Vocês vão ter um tempinho aí para responder, pode pausar o vídeo e responde, e depois a gente já volta com um assunto novo. Bom, o novo assunto de hoje é A ou N. A gente vai aprender quando a gente vai usar cada uma dessas expressões. Mas primeiro a gente tem que saber o que elas significam. O A, que é o A sozinho, ele vai significar um ou uma. E o N, ele também vai significar uma ou uma. O que vai diferenciar eles? Porque a gente não pode colocar qualquer um em qualquer momento. O que vai diferenciar eles é o seguinte. Quando a gente for escrever, por exemplo, a letrinha A gente vai usar ela antes de consoantes. E o N a gente vai usar antes das vogais. Tá, tia, mas eu ainda não entendi. Eu vou explicar de novo. Quando a gente tem, por exemplo, a frase um carro. Um carro, a gente vai usar qual? Como é que a gente escreve carro em inglês? A gente escreve assim. Deixa eu limpar aqui. A gente escreve carro assim. C-A-R. Qual é a primeira letrinha de carro? A gente tem a letra C. Então, a gente vai usar a letra A na frente. Um carro. A car. Que seria a letrinha A antes da consoante. Quando a gente tem, por exemplo, a palavra apple, que significa maçã. Qual é a primeira letrinha da palavra apple? A letrinha A. A é uma vogal. Então, se é uma vogal, a gente vai usar o N. Entendeu? Quando a gente só vai saber a diferença das duas, de quando usar essas duas expressões, quando a gente vê a palavrinha que vem depois. Porque a gente, quando for uma consoante, usa o E. Quando for uma vogal, usa um N. Certo? Agora que a gente já sabe como usar o A e o N, a gente vai começar a fazer a atividade. Na página 15 ainda, a gente tem 2 quadrinhos. No primeiro quadrinho, a gente tem 2 crianças conversando. O menino de chapéu vermelho, ele diz assim, what is, que significa o que é isto. Ele está perguntando para o outro menino o que é que tem aí no chão. E o outro menino responde, it is, aí tem um espacinho, ant. Ant significa formiga. Então, a gente tem a palavra ant, que significa formiga. O que
gente vai usar para completar essa expressão? A gente vai usar o and ou a gente vai usar o and. Se aqui no and a gente tem uma vogal no início, a gente vai usar o and, certo? No quadro de baixo, a gente tem duas crianças novamente conversando. Aí a gente tem agora duas meninas. A primeira menina diz assim, what is? Que ela faz a mesma pergunta que o outro menino fez. Ele perguntou, o que é isto? E a outra menina responde, it is, um espacinho, e camel, que significa um camelo. Quando a gente tem a palavra camel, que começa com a letrinha C, que é uma consoante, a gente vai completar com A ou com N. Muito bem, a gente vai completar com o A. Só pra gente relembrar, quando começa com uma vogal, a gente coloca o N. Quando começa com uma consoante, a gente coloca o A. Passando para a página 16, a gente tem aí free use. A gente usa. Aí a gente tem a letrinha A e a letrinha e a expressão N. Quando a gente usa o A gente usa antes de vogal ou de consoante? Dos vowels ou das consonants? Aí vocês vão aí e marcam com X. Onde é que a gente usa o N? Antes de vogal ou antes de consoante? Aí é só vocês assinalarem. Bora lá. Nessa próxima questão dizendo assim, circle the now right answers, que significa que vocês vão circular a resposta correta. Como é que vocês vão fazer isso? Ele tá dando o A e tá dando o N. Vocês vão circular de acordo com a palavra que vem depois. Aí vai olhar se a palavra começa com uma vogal ou se começa com uma consoante. Aí vai e circula o A ou N de acordo com a palavra, certo? Na próxima questão a gente tem fill A and N, que vocês vão colocar um A ou N. Vai olhar a palavrinha que tem aí. Se começar com uma vogal, coloca o N. Se começar com uma consoante, coloca o A, certo? E na última questão, diz assim, march. Vocês vão relacionar. Aí como é que vocês vão fazer essa relação? Tem o A, que é o A sozinho, e tem o N, que é o A e o N. O que é que vocês vão fazer? Vão pesquisar como se escreve cada uma dessas palavras. Tem uma chave, tem um ovo, um gato e uma laranja. Vocês vão pesquisar como se escreve cada uma dessas palavras em inglês e vão fazer a relação. Vão ligar de acordo com a palavra, com a letrinha que começa cada uma dessas palavras, certo? Então por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula de inglês.